bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Play Teens, um podcast do Mevantins feito de adolescentes para adolescentes, onde a gente consegue conhecer um pouquinho mais da cultura cristã e realmente dar um play na nossa caminhada com Cristo. Pra quem não me conhece, eu sou a Sara Lino e eu estou aqui com... Eu sou o Guilherme Pauli e hoje a gente está aqui com ele, o pastor Micael, pastor aqui do Mevansed e líder da mídia. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Sara. Obrigado, Guilherme. Uma alegria para mim estar com vocês aqui e poder celebrar esse tempo tão especial. Saber que também atrás dessas câmeras aqui tá a Isa, tá a Agatha, tá o Noli, quem mais? O Nicolas também tá por aqui. Então, toda uma equipe, né, atualizada, né? Todos eles da coordenação do pastor Rômulo. Então, feliz demais de estar por aqui, viu? Feliz mesmo. Obrigada. Mora lá, né? Que honra! Não, a honra é minha, Eu quero falar que sempre pra mim é mais fácil, né? Que eu sempre estou do outro lado, né? Hoje eu estou sendo entrevistado. O problema é só você perguntando, né? Instigando a pessoa ali. Então, bora lá. Agora essa é a nossa função lá na pressão. Agora a gente tá na pressão. Você está na pressão. Eita, meu Deus. Mas eu sou apaixonado por esse ambiente aqui, né? Desde criança. Sim. Sempre. Bom, daqui a pouco eu posso contar como é que começou tudo. Lá, desde criança, sempre envolvido com isso, né? Ai, que incrível. Então a gente já vai começar um pouquinho disso, querendo saber um pouco mais da sua caminhada com Cristo. Eu sei que tu tem pais que são pastores, né? Mas a gente sempre tem, tipo, um start realmente, onde dá aquele estalo, não, tem que realmente seguir a Cristo. A gente queria saber como é que foi isso pra você. Eu acho que é muito bacana eu começar aqui contando para todo mundo que tá assistindo a gente. Espero que seja um sucesso esse programa aqui sempre, né? Com outros entrevistados também. Desde criança eu sempre estive envolvido, né? Dentro da igreja, no ministério. Então, andar nos corredores da igreja é muito fácil para mim. Não interessa se tá numa batista, numa presbiteriana, no Universal, Mevan, na Assembleia, Quadrangular. É muito fácil para mim, porque a gente sempre esteve dentro, né? Envolvido, né? Só que a comunicação... E eu já respondo a tua pergunta, que eu vou fazer toda a introdução aqui. Vontade. A comunicação, ela sempre esteve dentro de mim, assim, de uma forma muito, muito bacana. Que eu pretendo ainda falar nos próximos, né, eventos que a gente tiver do Teens, que a gente tem falado de vocação. Nossa. Quando eu era criança, meu pai fazia um programa de rádio da igreja, todo domingo, meio-dia. Ai, que incrível! Eu lembro. Tinha esse programa, exatamente. Meu pai participou de um deles, acho que era dos homens que tinham que me levar alguma coisa assim, a gente sempre ligava o rádio pra eu ouvir. Claro, eu sou lá do Rio Grande do Sul, né? Não sou daqui. Mas o conceito é o mesmo, né? O conceito Então, o pastor sempre foi muito fácil e sempre foi um costume estar na igreja e estar na mídia, então. Fácil a mídia não é, né? A mídia é puxada. A mídia não é fácil, até porque se alguém diz que é fácil é porque realmente não está sendo desafiado a nada, né? Eu acho a comunicação bem complexa, assim, né? Até porque ela trabalha muito com a imagem de alguma coisa. Sim. Ou é a tua imagem própria ou é a imagem de um produto. Então, ela sempre está fazendo você se desafiar. Mas só para fechar isso aqui, que é o que eu acho muito legal, assim, contar... que o meu pai fazia esses programas de rádio da igreja e eu estava lá, criança. E aí tinha um instrumento de música, né? Que era o chamado LP, os discos de vinil. Que vocês não conhecem isso com certeza, né? Nunca viram, nunca pegaram na mão. Já pegou na mão? Olha aí, ó, Guilherme, ó. Então, para mim era apaixonante pegar aqueles discos e colocar dentro do prato ali, e tinha uma agulha, chamava de agulha, né? E tu levava, e o cara, o operador de áudio, como a gente tem aqui também, deixava eu mexer naquilo ali. Cara, pra mim é o máximo. Voltava pra casa realizado. Então, logo eu soube que eu queria algo daquele gênero, né? Que era a comunicação, e por mais que eu contei no último culto Teens aqui, que eu estive com vocês, eu contei que eu fui lá, fiz um técnico em agroindústria, tentei trabalhar numa padaria, né? Mas dentro de mim eu sabia que eu achava fantástico aquele universo do rádio, da televisão, né? E aí, respondendo a tua pergunta, que eu estou aqui, né, para responder essa pergunta também, como que foi, né, esse encontro com Deus, que você quer saber, né? Exato. Então esse encontro com Deus eu posso falar assim que foi ali, nascido na igreja, criado, aquela coisa toda, envolvendo toca, até músico eu já fui, tá? Nossa. Até músico eu já fui, tentei.
mas não é o meu chamado, né? Mas sei fazer um violãozinho ali, não passo vergonha, né? Tem mistério. Até um teclado eu faço. Mas, com 16 anos, para 17 ali, eu comecei a ter experiências reais com a vida, digamos assim, né? Porque daí eu saio de casa para estudar, porque a cidade onde nós morávamos não tinha o ensino que eu gostaria de ter, o curso técnico que eu gostaria de fazer. Então eu vou morar sozinho, eu vou viver sozinho, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que ir correr atrás do meu sonho, e muita coisa deu errado, muita coisa eu errei, muita coisa eu falhei. E chegou uma hora que eu tive que ter um encontro com Deus, chegou uma hora que eu tive que realmente dizer: Deus, tu és o meu guia, o meu farol, Sim. né? Teve que botar tudo no mão de Deus. Exatamente. Então ali eu me considero assim, ali eu considero uma grande virada de chave na minha vida. Tem alguns momentos aqui, mas vai precisar de muito tempo para falar todos os detalhes. Mas eu creio que ali com 16 para 17 anos, eu nunca tive dificuldade de ter uma conversa com Deus. Eu nunca tive dificuldade de orar. Eu nunca tive essa dificuldade. Tanto é que oração para mim é um bate-papo com Deus. Eu converso com ele mesmo, sabe? De manhã, quando eu acordo, é conversa. Como se ele estivesse ali na minha frente, igual a Deus. Pá, cara, ó, seguinte, a parada tá sinistra, né? Tá complicado. Tá complicado esse negócio aqui, né? Me ajuda aqui. Mas eu entendi que eu precisava ter intimidade com ele. Sim. Porque assim, ó, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela tá livre acesso aqui para todos nós aqui. Tá aqui a Águia, tá aqui o Nicolas, tá aqui a Isa, tá aqui o Noli, né? Tá tudo fácil aqui. Agora, os segredos do coração de Deus, aí é para os íntimos. É isso aí mesmo. Entendeu? Os segredos do que Deus tem, um propósito de cada um que está aqui nessa sala e quem está nos assistindo, é para quem busca intimidade. Então eu tinha a graça de Deus, Deus me abençoava, me movimentava, eu passava nos cursos que eu ia fazendo e trabalhando e tal, mas chegou uma hora que eu precisei entender o que Deus queria para minha vida naquele tempo. Então eu tinha que buscar intimidade. Você só sabe o que a Isa, o que a Agatha querem no momento que você toma os primeiros cafés com ela. No momento que vocês vão comer um Burger King, um McDonald's, sei lá, vamos fazer propaganda aqui, né? Né? A hora que vocês vão comer um sushi. Ali você entende o que realmente, né? Tá perto, né? Exatamente, quando tá perto, é isso aí. Né? Então, eu tô falando sem parar, deixa vocês perguntarem. Não, fica à vontade, é um prazer ouvir. Eu sou o entrevistado mais fácil de entrevistar. Que não fica parado o programa aqui, né? E aí, a partir desses teus 16, 17 anos, realmente começou a tua caminhada com Cristo. Você ainda estando no Rio Grande do Sul. Ainda estava no Rio Grande do Sul. Estava no Rio Grande do Sul. A caminhada com Cristo, ela sempre existiu. A intimidade, né? Exato. A intimidade, assim, que eu creio que ali comecei a entender o que era uma intimidade com Deus, né? Uma intimidade com Deus. E desde já, tipo, foi nesse período que tu começou a, tipo, ter uma ideia do que tu queria fazer e, tipo, perguntar a Deus, é isso mesmo, tal, é essa paixão que tá dentro de mim, isso realmente que eu tenho que fazer? Foi nesse período ou eu já tinha, tipo, tu já teve contato antes com mídia, mas realmente essa vontade de querer, tipo, não, é com isso que eu quero fazer, tipo, pelo resto da minha vida. Foi nesse período assim? Foi nesse período, que é algo que eu falei na sexta-feira, porque eu já estava com 16 anos para 17, eu já entrei num curso técnico, entendeu? Que é muito normal ter cursos técnicos lá na Grande Porto Alegre. São Paulo também tem, né? Que é os profissionalizantes, né? Então, ali eu já fui tentar algo que não tem nada a ver comigo, né? Que eu fiz o técnico em agroindústria, né? Não tinha nada a ver, que é aquela coisa do agropecuária, agricultura, zootecnia. Porque eu já estava tentando descobrir o meu chamado, digamos assim, porque eu tinha paixão. Eu gosto. Não é que eu gosto da lida do campo, das atividades do campo, mas eu acho legal o campo, entendeu? Eu acho legal como é que funciona o campo, como é que a movimentação, os negócios no campo. Eu sempre achei muito, muito interessante. E você, quando você admira o campo, você encontra Deus, né? Porque Deus se revela por intermédio da natureza, né? Porque você olhar prédio daqui, prédio dali, construções... são coisas feitas literalmente pelo homem, né? Claro que Deus deu capacidade para o homem construir aquilo ali, mas nada como você olhar
pra natureza, né? A natureza, você realmente viu, uau, Deus é magnânimo. A natureza comunica. Realmente. Exatamente. Então, A criação explicando o Criador, né? exatamente. A gente vê, tipo, os processos, tipo, botou a semente lá, daí vai crescendo. Isso aí. É isso aí. Então, ali eu comecei a ver, cara, não é isso aqui minha paixão, não. Entendeu? E desde criança eu tenho fotos, né? Na última sexta-feira que a gente esteve aqui e tal, eu esqueci de trazer umas fotos. Desde criança eu tenho foto eu apresentando alguma coisa, entendeu? Citando textos. Tem uma foto que é muito engraçada minha, que eu tô com o microfone na mão, sem fio e com a mão no bolso. Super tranquilo, mas criancinha, ele 4, 5 anos, de mão no bolso, assim, bem de boa ali, né? Deixa pra mim que desenrola. Então, cara, assim, sempre tenho envolvido. Aí quando chegou a hora de escolher, eu pensei em um monte de coisa, assim. Ainda tenho outras paixões, né? Sim. Na área científica, assim, alguma coisa. Enfim, Deus deu a comunicação e aqui estamos nós e bora lá. E aí você fez a sua graduação em jornalismo, tem uma pós. Vou deixar tu contar. E aí depois ainda teve um intercâmbio. Essa parte eu achei incrível, cara. Explica, por favor. Eu amei essa parte. Gostaram, então. Um negócio que é legal pra falar pro pessoal. Gente, meu pai é pastor de igreja, mas na época ele era pastor de uma igreja bem no interior do Rio Grande do Sul, lá na região da fronteira. Só gaúcho vai entender o que eu tô falando aqui, né? E quem estiver assistindo, né? Bem na região da fronteira lá com o Uruguai. Então, uma igreja, na época, deveria ter, sei lá, 500 membros. Então, uma igreja pequena, né? E aí, a gente não tinha condições, assim, de sustentar um aluguel, a despesa e mais o curso, né, da faculdade. Então, aluguel, despesa e a faculdade. Só que eu tinha uma palavra de Deus sobre comunicação. É isso que eu quero deixar para vocês aqui, entendeu? Se vocês forem ali na universidade, vocês vão chegar lá, quanto que custa o curso? Custa 1.500, 1.600. Você vai somar, você diz, não tem como. Eu também não tinha como, entendeu? Só que a gente pisou na água. Meu pai disse, vai, meu filho. Passa no vestibular primeiro. Eu lá, estudei. Na época tinha vestibular, hoje não tem mais vestibular, né? Acho que não tem, né? Tem. Depende de alguma coisa. Tem. Acho que o mais forte é o Enem ainda. Enem, né? Na época não tinha o Enem, então, mas era o vestibular. Cara, vestibular era coisa de 3 dias de prova. Se vocês já ouviram falar que ficava a semana inteira fazendo prova. Vestibular, na época, assim, era um troço muito, muito doido. Então, para jornalismo, era 2 dias de prova. E lá fui eu e consegui passar. E fiquei entre os 10 melhores colocados. Na época, não fiquei em primeiro lugar. não fiquei. Mas estava entre os 10 primeiros colocados e entrei. Aí o meu pai falou, opa, tá... Deus tá falando. Aconteceu alguma coisa aí. E o meu pai disse, não, vai lá, meu filho, se inscreve, vamos lá, o pai vai dar um jeito. E eu lembro, assim, que, cara, meu pai vendeu terreno, cara, assim, um negócio que... doideira, assim, tinha um terreninho no fundo da casa, foi lá, vendeu pra poder me ajudar. Se desfez de pouca coisa que tinha, assim, pra aquela arrancada. E eu cheguei e fui trabalhar, entendeu? Cheguei, tive que morar numa outra cidade, uma cidade chamada Passo Fundo, onde tem a UPF, que é uma universidade que ela é conceituada no jornalismo. Então, é uma universidade, assim, muito famosa aqui no Sul, né? Tem muita gente que daqui vai estudar lá na UPF. Sim. Então, cara, assim, eu cheguei lá e pisei na água. Isso que eu quero falar pra vocês, pisei na água e Deus foi suprindo. Nisso, Deus levantou pessoas para cuidarem de mim, para, né, garantir o almoço, o café e janta. Daí Deus começou a usar pessoas para me ajudar com portas de trabalho. Logo comecei a trabalhar numa rádio. E trabalhei na rádio de operador de áudio. Comecei pequenininho, entendeu? Eu tinha colegas que falavam, eu não tô fazendo jornalismo para começar de operador de áudio. Aquilo muitas vezes me machucou, entendeu? Me magoou aquilo. Mas eu sempre fui muito desapegado a mágoas, mas... nos primeiros 30 segundos me machucava aquilo. Tô fazendo faculdade de jornalismo para trabalhar de operador de áudio. É que na época era tudo dividido. Hoje tá tudo misturado, né? Graças a Deus. Mas na época tu tinha um profissional para ficar ali só de operador de áudio. E tu tinha que ser bom, óbvio, né? E, cara, era o começo, o operador de áudio, né? Começo de quem trabalhava, era o chão de fábrica.
E lá tava eu, comecei de operador de áudio. Só que hoje, cara, eu consigo identificar muita coisa no áudio, né? Graças a essa caminhada, por isso que não dá para desprezar os pequenos começos, né? Então, comecei com operador de áudio na rádio, e Deus foi abençoando, e fui fazendo a faculdade, e foi indo, e eu vou fechar aqui, que eu tô falando demais já. Cara, assim, ó, quando eu tive a oportunidade de participar de uma seleção de bolsa, não foi por minha pessoa. Simplesmente, daí início eu entro no Grupo RBS, que era afiliado da Rede Globo, lá no Sul. Cara, quando teve um processo seletivo para uma bolsa, o meu chefe foi lá e disse, essa bolsa não precisa de processo seletivo, essa bolsa eu tenho uma pessoa para dar. Deu para mim. De toda a rede, gente. De todo o grupo, de toda a unidade. Ele foi lá e deu para mim a bolsa. Né? Por quê? É o que eu conto pro Nicolas aqui, pra galera que trabalha comigo, né, na empresa, que agora eu tenho uma empresa, né? Cara, por quê? Porque meu chefe, cara, ele tinha muito problema com o final de semana. Só que eu era solteiro, fica a dica aí pra galera. Eu era solteiro, cara, tava pra trabalhar na vida, eu não tinha chance de fazer outra coisa. E ele tinha muito problema com o final de semana. E eu dizia pra ele, cara, mano, eu tô aí, eu não vou pra lugar nenhum, eu não podia voltar pra casa. Porque meus pais moravam em outra cidade. Eu dizia, cara, pode botar na escala domingo. Ele dizia, cara, mas eu não tenho como te pagar, porque, né, tem um problema de cara, não tem problema, mano, eu venho. Sábado, domingo, tava eu lá, e na segunda-feira tava lá de novo, entendeu? Cara, e nunca me neguei a trabalhar de madrugada, fazer plantão, porque televisão tem isso, né? Televisão, rádio. Sim. Hoje não é mais tanto, né? Mas antigamente era muito forte. Uma equipe trabalhando da meia-noite às 7 da manhã, fazendo plantão, para que caso acontecesse alguma coisa. E lá tava eu lá. Aí quando chegou uma hora de ele abençoar, né, vamos usar essa palavra, ele lá não era abençoar, era só reconhecimento. Cara, ele nem deixou fazer processo seletivo, ele disse, essa bolsa aqui não vai para seleção nenhuma, essa bolsa aqui é do Mica. Pronto. A faculdade que tava ali meio de arrasto e tal, alavancou, me formei. E aí, uma formação linda que fica para um próximo programa. Tem muita coisa que aconteceu durante a graduação, que serve de exemplo para todo mundo que está assistindo a gente aqui. E daí, nisso, eu descubro uma maneira de ir para Vancouver, no Canadá. E aí eu queria fazer algo a mais, que o meu inglês era muito ruim. Gente, meu inglês era terrível, cara. O inglês era uma vergonha na sociedade. Eu inglês. E aí eu disse, cara, eu preciso fazer algo junto com o inglês. Então, daí, pra resumir, resumo. Aí eu consegui fazer um intercâmbio, já formado em jornalismo. De manhã eu tinha aula de inglês e de tarde eu pude encaixar uma técnicas de marketing que tinha lá dentro da instituição. Mas era mais venda, ensinava a gente a vender do que outra coisa. Essa parte também é muito importante. É muito importante. Então, de manhã eu tinha gramática, né? A gramática pura ali, do inglês, de conversação e tal. E de tarde a gente tinha técnicas de venda, como é que funcionava um marketing de um shopping, como é que funcionava um marketing de uma loja. Eu aprendi pra caramba, era muito legal, assim. Gente, era isso aí. Acho que eu vou fazer uma última pergunta, que é algo que eu queria muito saber. Vai lá, eu vou te perguntar, uma experiência que tu teve com a mídia, que, tipo assim, tu lembra, assim, com, tipo, uau. Mais marcante. Uma experiência, tipo, incrível, assim, que tu teve com a mídia, que toda vez que, tipo, eu falar, assim, uma experiência com a mídia, tu fala, essa. Poderia ter me preparado melhor pra essa pergunta. Eu acho que o que foi muito apaixonante pra mim foi uma época que eu trabalhei na Rádio Atlântida, que quem é muito do Sul vai entender o que eu tô falando. A galera que tá em São Paulo e tal, quem sabe não saiba, mas é um veículo dentro do Grupo RBS, dentro do Grupo Globo, que se chama Atlântida, que é, né, fica junto com a Jovem Pan. Sim. Então, eu fui comunicador, né, na Atlântida, e a gente fez muitas coberturas de eventos ao vivo. Eu lá no meio da galera e tal, e eventos de banda, e eu participei, e eu fazia aquelas coberturas ao vivo, então foi algo muito, muito bacana, muito bacana. Uma experiência que eu tenho dentro do jornalismo,
que daí não é muito legal, mas eu estava na redação no dia da Botkiss. Eu estava na redação, o dia que deu o estouro lá. Tava na redação, tranquilo, no computador, de repente, aquela bagunça toda e tal. Foi um domingo, né? E aquele domingo eu tava na redação, foi uma loucura, era muita confusão. A gente tava em Porto Alegre e o acidente foi em Santa Maria. Então, a equipe saindo de Porto Alegre para ajudar lá, a equipe de Santa Maria. Eu estava na redação aqui, eu posso compartilhar num outro momento tudo que eu vi, assim, tudo aquele negócio, assim, tipo, e a cada momento a gente contabilizando, opa, agora não são mais 10 mortos, é 20 mortos. O pastor chegou aí, né? Não foi. Naquele período eu estava na redação, mas eu não estava no jornalismo, eu estava no jornalismo cobrindo férias de colegas no Globo Esporte. Só que daí virou uma coisa só. Todo mundo foi trabalhar numa coisa só daí. Naquele dia, naquele domingo. Que loucura. Não, foi loucura. Foi loucura mesmo. Então são 2 pontos assim que me veio agora aqui que realmente acho que é muito relevante, né? De estar compartilhando com vocês. Você com certeza quer saber mais disso. Com certeza. E desde já, vamos encerrar, porque nosso tempo tá bem escasso, mas a gente já te agradece por isso, por compartilhar. Escasso, mas falamos 40 minutos, né? Uau, bom. Baita do imenso. Meu Deus do céu, cara. 40 minutos me conversando. Muito obrigada por participar disso com a gente, por Passou rápido. compartilhar. Sim, Sou rápido. muito incrível conhecer um pouco mais dessa história, ter esse exemplo que o Senhor é pra gente. Amém. Amém, obrigado. Mas sou cheio de falhas. Mas são as falhas que nos fazem humanos. É, isso aí. Eu gostei. São as falhas que nos fazem humanos. Isso aqui é verdade. Olha, eu quero dizer pra vocês assim que, gente, não desanime. Isso que vocês estão fazendo aqui é fantástico, cara. Imagina se na idade de vocês tivesse essa oportunidade de estar num espaço como esse aqui. Eu teria chegado muito mais pronto no mercado de trabalho, né? Muito mais. Eu ralei muito depois para poder me encontrar tecnicamente, né? Tecnicamente, né? Aqui você sem querer, vocês não estão percebendo, mas vocês estão aprendendo um monte de coisa técnica aqui. Um monte de coisa. Que se um dia, Sara, tu for pra comunicação, fazer uma faculdade e tal, você vai ver, mas que é isso? Isso eu já fazia lá com o Mica lá. Entrei na equipe do Mica, daí tu vai ter um outro chefe, vai dizer, eu aguento o Mica, esse cara ele é fácil. Né? Então, é fantástico tudo isso, assim. Sejam felizes nesse ambiente aqui, porque ele realmente é gratificante. Legal, curti. Gente, se você assistiu até agora, muito obrigada por ter nos acompanhado. Já venho pedir aqui pra você deixar o seu likezinho, um comentário, caso você queira saber mais sobre algum assunto, alguma sugestão de alguma pessoa. Se inscreva no nosso canal e nos siga também no nosso Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, @MevanXOficial. Paulo, os cultos é contigo. E o meu Instagram também, @Micael. Pelo amor de Deus, vamos ver quanto. Não podemos esquecer do convidado, né? Exatamente. E eu quero, né, Agatha, por favor, me convide novamente para mim voltar aqui, que eu quero falar muito mais Vai ser uma coisa com honra. vocês. Agora, sobre os cultos. A gente tem culto toda sexta-feira, às 7h30, o culto do Teams. Chega um pouquinho antes, vamos ter um momento de comunhão, de conversa, pra na hora do culto não ficar atrapalhando o culto, não é mesmo? Na terça-feira a gente tem PG, e na quinta o PG de transição. É isso. Isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.